Fala galera, então eu tô na área hoje para falar sobre Smart Fit que chegou a cair mais de 8% depois de um balanço fraco, abaixo do esperado. E no vídeo de hoje a gente vai entender um pouquinho sobre o que aconteceu no seu balanço, qual foi realmente o resultado reportado e qual foram as reações, principalmente do BTG, sobre esta queda que pode ser que mude um pouco desse cenário vendedor no momento. E também vamos analisar o gráfico para saber se há ou não uma oportunidade para entrar na Smart Fit. O spoiler é que ela está tentando sim fazer um fundo mesmo com essa queda de 8%. Mas antes da gente olhar tudo isso, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para que eu continue trazendo informações importantes do mercado financeiro aqui para vocês. Mas antes da gente olhar os gráficos, vamos entender um pouquinho do que aconteceu especificamente com a Smart Fit, tá? Hoje. Então ali eu compilei aqui algumas informações sobre hoje. Então a Smart Fit, tá? BTG vê R$ 31 como um charge, né, de 30%, mesmo após o segundo TRI de 26 abaixo do esperado. A Smart Fit, então, basicamente, entregou no segundo TRI de 26 com números levemente abaixo do esperado. E a ação caiu mais de 7%, né? A gente viu nos gráficos aqui o resultado disso. Mas o BTG Pactual não se abalou, reiterou a compra com um preço-alvo de R$ 31, implicando um potencial de 55,5% de alta. A tese do banco é que, de longo prazo, a empresa cresce o lucro por ação a um charge de 30% entre 2026 e 2029, impulsionado pelo total PES. É realmente um ponto que está chamando realmente a atenção no mercado, né? Esse total PES da Smart Fit. A pergunta que o vídeo responde é: a queda ou oportunidade, ou o mercado está certo em desconfiar? E a gente vai tentar responder no vídeo de hoje essa pergunta. O que aconteceu de fato, né? Smart Fit cai 7% no pregão do dia 6, negociada a R$ 19,94, próximo ao piso do intervalo das 52 semanas, né? Seria a mínima de 16,62. Os números do segundo TRI de 26. A receita líquida veio 2,2 bilhões de reais na comparação com o ano passado, 21% acima na comparação, mas 1,9% abaixo da estimativa do BTG. EBITDA ajustado veio 712 milhões, a margem de 32,7%, 60 pontos percentuais a mais, né, na comparação com o ano passado, 2% abaixo da projeção. O lucro líquido ajustado de 204 milhões de reais, 7,6% a mais na comparação anual, né, mas 17,2% abaixo da estimativa de 246 milhões. O que implica o desvio: 32 milhões em despesas financeiras extraordinárias na gestão passiva. O BTG classifica como não recorrente. Então, uma das explicações para essa redução, né, do lucro, enfim, foi essas despesas não recorrentes que aconteceram, tá? Despesa financeira. O destaque positivo: o Total Pass segue sendo, né, o carro-chefe da Smart Fit. Segmentos outros plataformas, a plataforma, né, a receita 47% a mais na comparação anual, margem bruta de caixa 84,7%, 15 pontos percentuais a mais, participação de lucro bruto do caixa total subiu 12% para 17%. Então, interessante. 47 mil estabelecimentos parceiros, 37 mil no Brasil, 10 mil no México. Market share no Brasil subiu de 27% para 37%. O México, a dominância, né? Caramba, dominância de 79% do mercado mexicano. Interessante, né? Interessante, curioso. Base de membros, né, 5,6 milhões nas unidades próximas, um acréscimo, né, na comparação anual de 8%, mais 2,2 milhões de clientes no Total Pass. Geração de caixa, mais ou menos 2,4 milhões nos últimos 12 meses, conversão no EBITDA de 92%. O BTG reitera a compra. O preço-alvo é R$ 35, né? 55% acima do preço atual, com um charge de 30% no LPA entre 2026 e 2029, de R$ 1,52 em 2026 para 2,81 em 2028. Quem ganha e quem perde com isso? É a grande pergunta, né? Ganha, obviamente, o acionista de longo prazo, quem acredita na tese do BTG e vê a queda de 7% como uma oportunidade de entrada. O
charge de 30% e um upside de 55% sustenta a visão de longo prazo. Então, para quem pensa na Smart Fit por longo prazo, pode ser um ponto aí de entrada essa queda de 7%. Ganha o Total PES, né, a plataforma, o segmento de maior crescimento, com margem bruta de 84,7% e margem share em expansão é o motor da tese de longo prazo. Quem perde, obviamente, quem vendeu no susto, quem zerou a posição na queda pode ter vendido no piso, antes da reação do próprio BTG. Então, nós tínhamos o resultado, saiu o resultado, o BTG soltou ali, gerou, né, essa reação, e aí óbvio que talvez o mercado comece a olhar com olhos diferentes após a sustentação da tese do BTG. Fica neutro quem espera para comprar. A queda pode ser um espaço se o mercado continuar punindo o lucro abaixo do esperado, mas o BTG vê um piso para a oportunidade. Riscos reais dessa tese, né? Risco de concorrência. A Smart Fit era aquele dia do mercado e sentiu a carga com o aumento da concorrência. Então, estamos tendo um aumento da concorrência. Mas ainda me chamou a atenção a questão do México, né? A pressão competitiva pode limitar o crescimento. Risco do Total PES. A receita média do usuário pode parecer pior no curto prazo. Se a plataforma não escalar como o BTG espera, a tese enfraquece. Então, a base toda praticamente da Smart Fit é o Total PES e segue sendo, tá? O risco de execução. O charge é de 30%. É uma projeção ambiciosa. Qualquer desvio pode comprimir o múltiplo. Então, lembrando, estão fazendo uma projeção otimista e isso pode trazer algumas dificuldades. Obviamente, se vier um pouquinho abaixo do otimismo do BTG, talvez tenha uma reclassificação, uma reprecificação desse ativo. Risco de juros e consumo. Juros altos, consumo fraco pressiona o setor de fitness. Então, é normal que isso aconteça por conta dos juros altos. Se nós tivermos uma projeção, uma redução de juros, obviamente, pode ser um impulso interessante. Para quem está dentro, segurar com um horizonte de longo prazo, BTG vê 31, 55%, e a tese de Total PES é estruturada. A queda de 7% é ruído no curto prazo, para quem acredita, né, com charge de 30%. Para quem quer entrar, avaliar a entrada no peso de 52 semanas, isso aí a gente vai dar uma olhada agora. A ação com G9, com PL de 13 vezes para 2026, é considerado atrativo pelo BTG. Mas o investidor precisa ter um horizonte de 3 a 5 anos e a tolerância à volatilidade. A tese de crescimento é de longa duração e não de resultados imediatos. Então foi basicamente o que a gente viu para o BTG. Para o BTG não, para a Smart Fit, e o BTG sustentando essa tese, principalmente no Total PES da Smart Fit, né? Então, é uma tese interessante que tem que tomar cuidado, tá? Mas traz uma expectativa de longo prazo bem atrativa, tá? Bem atrativa para a Smart Fit. E quando a gente olha aqui um pouco os gráficos, a gente percebe que ela já vem de um tempo lateral, né? Se a gente for pegar desde o seu IPO, que foi aqui pelo menos na série do Profit aqui seria 14/7/2021, tá? Que foi em 25,28. Ela teve um declínio muito forte, né? Uma queda muito forte aqui em 2022, né? Ela chegou a bater a R$ 9. Após isso, tivemos uma alta chegando muito perto do seu preço do IPO. E após esse movimento, percebe que ela se comportou de maneira lateral até então, tá? Ela não saiu muito do lugar, ela teve pontos de variações, ela ficou aqui presa ainda. Então, quem entrou no IPO ficou preso até agora, né? Tem momentos que volta para o preço do IPO, tem momentos que não volta, né? Fica abaixo, mas ele não chega a romper e nem fechar acima, bem dizer, do preço do IPO. Talvez aqui com o Candle 9 nós teríamos tido ali o primeiro fechamento acima do IPO, né? Que seria o fechamento na mínima aqui, o primeiro momento que fechou acima do IPO aqui seria no Candle 9. Então é o único momento que tivemos acima do IPO da empresa. O ponto é que estamos numa movimentação lateral, então isso é interessante. Essa região de suporte aqui também é interessante, parece ser algo a ser buscado se a gente for observar o gráfico mensal. Até ela se aproximou aqui nos meses de maio, maio e abril, aqui, abril e maio, ela se aproximou dessa região de suporte e aí começou a tentar um repique, né? Esse repique era para se traduzir numa volta, ou pelo menos uma tentativa dessa região dos 24,60, o que não aconteceu, obviamente, pelo candle deste mês muito forte. Até mês passado já deu uma sinalização da possibilidade de não emendar uma movimentação de alta pela essa sombra superior do candle 7, né? Então ficou bem complicado isso. Quando a gente observa o gráfico semanal, a gente vê que ela tentou produzir um cenário de reversão, até ele tentou ser estabelecido aqui, e depois houve grandes dificuldades, né? Então, se a gente for ver aqui, ó, ela faz, né, um diamante, uma ideia de reversão,
aqui próprio Smart Fit para tentar voltar para aquela região. Ela até emenda uma movimentação de alta, tá tentando se sustentar na ideia aqui e trabalhando com essa ideia da média de 200 períodos como suporte, acaba que ela não consegue se estabelecer aqui, principalmente na semana aqui do candle 30, né, do dia 27/7. Ela não conseguiu se estabelecer, que era aí uma proposta talvez de fazer um fundo, e a partir dessa ideia, romper a máxima desse candle para que a gente conseguisse voltar para pelo menos, né, dentro dessa região aqui dos 23,40. Isso não aconteceu, ela perde a mínima, então aquele cenário de reversão inicial é perdido nesse momento. Ela volta a trabalhar abaixo dessa região de suporte de curto prazo aqui, que seria aqui no preço de 18,48, ela volta a trabalhar. Óbvio, não tivemos o fechamento da semana, hoje é quinta, então temos a sexta-feira ainda, pode ser que ela volte, e aí passa uma mensagem mais interessante de talvez respeitar essa região com mais força, tá? Mas ela cai fortemente, obviamente, a queda, né, desse candle, a simbologia desse candle vendedor é pela movimentação de hoje, né? Então o que a gente tem? O ideal seria esperar, e quando a gente traz para o gráfico diário, a gente percebe que tem esse gap gigantesco, né, aqui, e temos um candle que fecha até com uma força vendedora expressiva, tá? Não tem uma demonstração muito clara de uma possibilidade de um fundo aqui, pelo menos neste candle, assim, sendo visto pelo diário. Então não teríamos nada que indicaria, pelo menos pelo gráfico diário, um possível retorno. Talvez ela começar a trabalhar aqui como um fundo nos próximos dias, possa ficar interessante para acreditar no retorno, até mesmo um rompimento para agredir e voltar, né, a essa região aqui dos 19,60, tá? E tentar fechar o gap aqui, pelo menos no curto prazo. Quando a gente já começa a observar o intradia, percebe que ela tentou estabelecer um fundo aqui, né, durante o pregão de quinta-feira, tá? Ela não conseguiu, até teve uma reação forte aqui a partir das 2 da tarde, aí depois ali no candle das 4, ela afunda novamente aqui no after, até reage de alguma maneira, mas não tem nada muito claro que a gente tem um processo de retorno. Eu acredito que é o seguinte, se a gente for pensar no longo prazo, não tem muito o que fazer por enquanto, é aguardar para ver se vamos ter ela estabilizando, né, essa ideia, tá? Teria que esperar uma possibilidade de um fundo sendo gerado aqui principalmente pelo diário. Isso me remete a uma possibilidade talvez que possa surgir no próprio day trade, tá? Que seria o seguinte, se nós tivermos a possibilidade de um fundo aqui no day trade, principalmente o rompimento da máxima aqui desse candle, né, de hoje, então da máxima do dia de hoje, que seria na casa dos 18,67, nós temos espaço para voltar a subir, ou pelo menos agredir o gap, tá? Tentar agredir esse gap aqui de alguma forma, e pode valer a pena uma entrada talvez no day trade. Caso o oposto também é verdadeiro, né? Até porque nós fechamos com uma barra muito forte, aqui nós temos o movimento do after, ela inventando de perder a mínima, pode dar seguimento a essa força vendedora, tá? E aí, o espaço tem para uma queda significativa. Se a gente for pegar aqui, o rompimento da mínima focado principalmente no gráfico diário, nós teríamos espaço para voltar para essa outra zona, que seria aqui a zona mais complexa de movimento, onde temos briga maior, aqui na casa dos 17,22. Então, teria esse espaço entre basicamente os 18,47 até os 17,23 para ela flertar com uma queda mais expressiva, ali mais ou menos de quase 7%, tá? Então isso é importante e chama atenção. Então aqui, por mais que o BTG tenha ótimas visões e movimentos para a Smart Fit, no momento, quando a gente olha aqui, não se reflete isso agora, tá? Não se reflete isso, até a possibilidade de um fundo ali não estar estruturado direito, teria que esperar pelo menos sexta-feira, para quem sabe aí na semana que vem a gente ter algo mais interessante. Mas aqui não faz muito sentido, principalmente no visando gráfico diário semanal. O intradia vai ser o cara que vai nos demonstrar aqui essa possibilidade, principalmente através dos 60. Então acho que tem uma margem para tentar fazer alguma coisa aqui no day trade, tanto numa ponta quanto na outra. Óbvio que se for o rompimento para baixo teríamos um pivô, e aí para cima provavelmente teremos um pivô de alta. Mas lembrando que no movimento inicial desse pivô, principalmente o de alta, seria contra, né, todo esse fluxo vendedor que foi estabelecido aí com essa queda de 7%, por mais que tenha sido uma queda ali em gap de baixa, tá? Então tem que ficar atento nisso. E a gente percebe o volume negociado que aumentou muito, né, na comparação com os outros dias, olha só,